Olá, tudo bem? Eu tenho a oportunidade e a alegria de mais uma vez chegar com você para assistirmos uma aula sobre paternidade. Eu tenho trabalhado um tema que eu tenho visto que é recorrente na vida de muitos cristãos que não conseguem se relacionar com Deus e ter uma vida plena e abundante porque ainda carregam em si a culpa e o pecado. Nós já vimos que quando Jesus nos perdoou, Ele também removeu a culpa do pecado, mas muitos, por não saberem disso, ainda vivem debaixo de uma culpa tão grande que não conseguem se relacionar com Deus. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre paternidade e você vai ver comigo que paternidade foi o modo pelo qual Deus estabeleceu conosco um novo relacionamento em uma nova aliança, onde Ele se torna o nosso Pai e Ele nos chama então para termos uma convivência plena e íntima, onde podemos nos assentar à mesa e desfrutar do seu amor e do seu relacionamento. Vamos para a aula então? Me acompanhe aqui. Então vamos lá. Antes de falarmos sobre paternidade propriamente dita, eu queria trazer para nós aqui uma curiosidade muito interessante. A palavra pátria, ela vem do latim pátria mesmo, e o seu genitivo, que é uma flexão do verbo, né, no latim, ele vem da palavra, só voltar aqui, parece, uma canetinha, ele vem da palavra patris, referindo-se a pai. Olha que coisa interessante, a palavra pátria, então, vem de patris, que se refere a pai, dando uma ideia de um antepassado, anunciando a terra dos seus ancestrais, enfatizando a conotação de uma herança desde uma perspectiva cultural. Quando a gente fala sobre paternidade, nós estamos falando também sobre pátria, e a palavra pátria fala sobre a terra. Por isso que Jesus diz que nós nascemos de novo, não nascemos da carne, nem da vontade do homem, mas nós nascemos novamente de Deus, nos dando a ideia então de que nós temos agora uma nova pátria. Então, quando uma pessoa tem um sentimento intenso em relação ao lugar da sua origem, nós estamos falando sobre pátria. E o que eu queria trabalhar com você é que a partir de Cristo nós temos um novo lugar de origem. Nós podemos ser brasileiros, nascidos aqui ou naturalizados, não importa, mas o que a Bíblia diz é que nós nascemos de Deus. E o fato de nós nascermos de Deus, nós temos agora uma nova pátria, um novo lugar de origem. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Deus te chama para um relacionamento pleno, por causa talvez da cultura do nosso país. Nós achamos que Deus é um Deus que está pronto a nos punir, é um Deus carrasco, é um Deus que sempre olha, nota as nossas faltas e vem nos punir, e se for assim, nunca nós vamos ter um relacionamento pleno com Deus. Mas a partir de hoje eu quero quebrar isso em nome de Jesus e te levar para um relacionamento íntimo com Deus. Quero te ensinar a que você possa se relacionar com Deus baseado naquilo que Jesus fez, sem carregar mais a culpa ou ao pecado. Vamos para o texto que vai servir de base para a nossa aula hoje e que vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada. Nós vamos ler Romanos 8, os versos 14 e 15, que são textos fundamentais que nos ajudam, de fato, a entender toda a amplitude daquilo que nós vamos ver nessa aula. O texto diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu queria que você pudesse ver comigo sobre essa expressão. O apóstolo Paulo começa falando que para nós hoje temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus a partir do momento que nós somos guiados. O que o texto está dizendo não é que todo filho de Deus é guiado, mas o que o texto está dizendo é que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você precisa entender que agora, em um novo momento, em uma nova jornada que Deus nos dá, que nós conhecemos como Novo Testamento, ou uma nova aliança, nós temos a possibilidade novamente de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Essa possibilidade, ela deixou de acontecer quando o homem peca no Jardim do Éden, e aí então o homem perde o Espírito de Deus, quando Deus diz: meu Espírito não poderá habitar agora mais no homem. A partir desse momento, o Espírito de Deus sai e fica durante todo o Antigo Testamento, até novamente Jesus vir e nos tornar filhos de Deus. A igreja, ela é inaugurada em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 2, o que é que marca o nascimento da igreja? A
a descida do Espírito Santo de Deus. E as palavras de Jesus durante todo o Evangelho são essas: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito, o Consolador, que os conduzirá a toda a verdade, ele mostrará aquilo que é correto, falará sobre mim, sobre o que ele tem visto eu e o Pai fazendo. Então o texto começa dizendo sobre essa nova expressão, filhos de Deus. Você precisa entender agora que se você não tiver um relacionamento de Deus como filho, você nunca vai conseguir desfrutar o amor do seu Pai. Você vai se achar como alguém que sempre está devendo, precisa fazer alguma coisa, tem algo a pagar. Mas o que eu quero te mostrar na aula de hoje é que você pode e deve ter um relacionamento com Deus baseado na obra que Jesus fez, sem carregar mais sentimento de culpa ou pecado. O verso 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Então embarque comigo nessa aula e você vai aprender qual é o fundamento do seu relacionamento com Deus. E nunca mais você vai querer ficar mendigando das migalhas que caem na mesa de Deus, implorando a Deus como você fosse um próprio coitado. Mas você vai poder se relacionar com Deus como um Pai. Esse foi o propósito de Jesus para nós. Então vamos lá. O verso de número 15 começa dizendo: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Olha que interessante. Paulo, ele começa esse texto dizendo: olha, vocês não receberam um espírito que os escravize. Ele usa aqui agora essa expressão interessante. Ao que é que Paulo está se referindo? Quem foi que os escravizou? Né? O que Paulo está dizendo aqui é uma referência à dispensação do Antigo Testamento, que era governado pela lei. O que Paulo começa a dizer para a gente, começa a desenvolver e nos coloca em uma nova posição, é exatamente sobre essa realidade do Antigo Testamento, quando ele fala sobre escravidão. Paulo diz que na época da lei o homem era escravo da lei, ou seja, ele era obrigado a receber um monte de regras, normas e costumes. E aí isso então causava opressão no povo judeu. É interessante que alguns historiadores contam como as coisas aconteciam na época de Jesus, né? Eles entendiam que no sábado não podia fazer trabalho algum, mas a escravidão da lei, a questão de submissão, de obediência, de não poder quebrar nenhum dos seus preceitos, fazia com que eles tivessem hábitos muito esquisitos. Um dos hábitos, por exemplo, nós encontramos em Jesus com os seus discípulos, quando a Bíblia diz que eles passavam ali por uma plantação de milho, se não me engano. Alguns dos discípulos de Jesus no sábado quebraram algumas espigas, começaram a comer, e as pessoas disseram: olha, vocês não podem fazer isso, e isso é um trabalho, e o sábado tem que ser resguardado. E Jesus falou: vocês não entenderam, né? O homem não foi criado porque Deus estabeleceu um sábado, mas Deus estabeleceu um sábado porque o homem foi criado. Outra interrogação que fizeram para Jesus é porque seus discípulos não comem observando as regras e não lavam as mãos devidamente. O judeu tinha, por conta dessa questão da lei, uma questão moral muito séria, porque eles achavam que era no rigor da lei que havia o Espírito que Deus havia estabelecido nele, e não era. Então os discípulos de Jesus tinham que lavar as mãos para eles eram até o antebraço. Eles ficavam horas ali se lavando, porque eles tinham medo de contaminação, e Jesus explicou para eles: olha, o que contamina não é o que entra pela boca do homem, mas é o que está no coração. Então era uma sociedade carregada por essa questão de governança da lei, e Paulo chama ela aqui de espírito de escravidão. Então vamos lá, a lei levaria à escravidão, porquanto os que estavam debaixo da lei ficavam sujeitos a muitas leis, cerimônias pesadas e insuportáveis, as quais não ofereciam qualquer possibilidade, olha que interessante, de transformação íntima. Uma das coisas que a gente vai entender é o seguinte: a lei fazia exigências ao homem sem dar ao homem essa capacidade, ou sem habilitar o homem para que o homem pudesse cumpri-las.
Por isso, quando Paulo fala que vocês não estão recebendo de novo uma carga de lei, e é nisso que Deus nos chama para um relacionamento e que Jesus, pelo seu perdão, nos livrou da culpa do pecado. Se nós não entendermos esse princípio aqui, nós não conseguiremos relacionar com Deus de um modo pleno para o qual Ele nos tem chamado, porque na nossa cabeça nós sempre estamos quebrando alguma lei de Deus, e se estamos quebrando alguma lei de Deus, nós nos sentimos culpados. Se nos sentimos culpados, quando Deus entra por uma porta, a gente sai correndo pela outra, porque a gente não quer carregar esse sentimento de culpa. Por isso Paulo diz que as leis, né, as cerimoniais, elas tinham cerimônias pesadas, elas eram insuportáveis e elas não ofereciam possibilidade de transformação. Para você ter uma ideia, no livro de Atos, capítulos 15 e 16, nós encontramos aquilo que nós denominamos o Concílio de Jerusalém. A igreja toda precisou se reunir, porque Paulo e Barnabé pregavam o evangelho na região da Galácia. E quando eles estavam na região da Galácia, eles pregaram o evangelho de Cristo. E como que é a função do evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo fala sobre a salvação pela fé, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não tem como nós nos gloriarmos. O dom de Deus não é algo que nós podemos comprar e muito menos merecer por conta de atos ou ações. Mas quando Paulo saiu dessa região, vieram alguns judeus e disseram: olha, tudo bem que vocês entenderam sobre Jesus, mas se vocês não obedecerem à lei, vocês não poderão ser salvos. E isso trouxe uma controvérsia tão grande, e em Atos 15, 16, se você tiver curiosidade, abra sua Bíblia e leia, porque teve que reunir Paulo e Barnabé, que eram os missionários enviados pela igreja, juntamente com todo o círculo de pessoas, os líderes, né, que estavam ali na igreja de Jerusalém, e Paulo e Barnabé falaram para ele: olha, nós estamos ensinando assim. Eles disseram: ok, continue ensinando assim. E é interessante que Pedro, ele pega a palavra e diz: irmãos, olha, saíram pessoas do nosso meio, os quais nós não autorizamos, e essas pessoas que saíram do nosso meio, essas pessoas estão causando mal grandioso, pedindo para que essas pessoas cumpram a lei, que nem nós e nem os nossos pais conseguimos cumprir. Então a gente precisa entender que quando Deus nos chama para um relacionamento, Deus não te dá uma lista das coisas que você tem que obedecer. Deus te chama para um relacionamento novo. Por isso que Paulo está dizendo aqui que a lei, ela fazia exigência e a gente não conseguiria, pelas exigências, ter uma transformação no nosso íntimo. Por isso que a Bíblia diz que agora nós estamos em uma nova aliança. Então Cristo cumpriu essas exigências e nos libera para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus. O Espírito Santo não é um agente de escravidão, como era a lei. Pelo contrário, é o poder vivo, transformador. Aí Paulo já começa a fazer para a gente um contraste. Olha, o que a lei queria é que pelo nosso exterior nós demonstrássemos determinadas atitudes. Mas o que Deus fez? Deus nos deu seu Espírito Santo. O Espírito Santo, então, como podemos ver, é o poder transformador. É Ele quem gera em nós a capacidade de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus, levando-nos a entrarmos na plenitude da herança e a vivermos então tudo quanto Deus tem para nós. Por isso, quando eu falo sobre paternidade, o que eu quero abordar com você é que Deus entendeu a situação humana e nos deu uma possibilidade de nós nos relacionarmos com Ele como filhos. Por isso é estabelecida uma nova era, um novo tempo, paternidade. No Velho Testamento, Deus era conhecido como Deus. Para você ter uma ideia, o temor de Deus era tão grande, porque nas nossas Bíblias, eu acho isso que nós poderíamos mudar. Deus tem um nome. Quando a Bíblia fala que só o Senhor é Deus, não é Senhor. Então foi uma transcrição que fez muito tempo lá atrás, pegando a palavra Adonai e trocando pelo nome de Deus, porque Deus tinha um nome. Hoje o nome Yahvé ou Javé era alguma coisa mais parecida com o nome que Deus tinha. Você já deve ter ouvido falar sobre o tetragrama. Se não, quando acabar o vídeo, você vai na internet e procure aí o tetragrama, o nome de Deus. Ficaram só 4 vogais. O hebraico, 4 consoantes.
O hebraico, na sua escrita original, você só escrevia as consoantes, não escrevia as vogais. Então teve mais tarde o resgate da língua, que as pessoas começaram a colocar os traços ali indicando as vogais. O que eu quero dizer para você é que o nome de Deus se perdeu a pronúncia. Tamanho era o medo que as pessoas tinham de pronunciar o nome de Deus. Mas na nova aliança, nós somos chamados como filhos de Deus, nós nos tornamos. Então a gente diz aqui que o Espírito Santo não veio colocar para a gente um monte de regra, porque regra e lei leva à escravidão, mas ele veio nos transformar. O Espírito de Deus nos transforma de dentro para fora. Ele nos transforma em uma nova criação. Como falamos sobre pátria, nós temos uma nova origem. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo e fomos chamados para termos um novo relacionamento com Deus. Novo relacionamento esse que nos coloca nessa posição de aceitação como filhos, e isso nos capacita a termos um relacionamento pleno como Deus. E aí então nós somos chamados a desfrutar essa herança que Deus nos deu, nos tornando filhos, nos colocando à mesa. Se você não consegue entender a coisa nessa medida, infelizmente até agora você não tinha condição de ter um relacionamento pleno com Deus, mas isso está prestes a mudar, porque o vídeo é exatamente para falar sobre paternidade. Nós vamos então continuar aqui para que você entenda exatamente o que Jesus fez. Verso de número 15 que nós lemos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Então eu queria destacar essa expressão, para novamente temer. Olha que coisa interessante, né? A lei lançava o temor nos corações. Eu falei para vocês sobre Pedro em Atos 15, 16, quando ele diz assim: não vamos impor esse jugo, esse peso que nem os nossos pais e nem nós conseguimos cumprir. Então isso gerava temor. Então o que o texto está querendo dizer para a gente é que no Velho Testamento a base do relacionamento com Deus era o temor. O homem tinha medo de Deus. Acabei de falar para você que o nome de Deus se perdeu. Então as pessoas perdiam a pronúncia, eles tinham medo de falar. Quando Deus chama o povo para fazer com eles uma aliança no pé do monte, e tem ali trovões e tudo, o povo diz assim: não queremos, Deus, não fique do nosso lado, não fique perto de nós. O Senhor fale com Moisés e Moisés fale com a gente, mas não fale conosco. A partir desse momento, o temor entrou no coração do homem. Por isso que o que eu tenho trazido nesses vídeos, se você não tem acompanhado no meu canal, tem os outros, veja todos, porque eles trazem todo esse embasamento para eu poder te mostrar como ter um relacionamento pleno com Deus, livre do medo, da culpa, do pecado. É exatamente sobre isso aqui. Os homens tinham medo, diziam: não queremos isso. E aí então no Velho Testamento nós temos um relacionamento com Deus baseado nisso, no temor. O que Paulo está dizendo quando fala: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Já vimos aqui que escravizar significa colocar um monte de regras e normas das quais nós não conseguimos cumprir, muito menos nos libertar. Essa é a história do Velho Testamento. E ele diz aqui para novamente temer. Deus não veio colocar o nosso temor no coração. Deus não quer relacionar com a gente baseado no medo. Se um pai se relaciona com o filho baseado no medo, infelizmente eles não vão ter um bom relacionamento. Isso vai ficar muito a desejar e o relacionamento deles vai ser afetado por uma série de intercorrências baseadas no medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não é porque ele não tem uma consciência, não é porque ele foi transformado, é exatamente por conta do medo, Então, dizendo aqui, a lei lançava o temor nos corações dos homens, porquanto revelava claramente o pecado deles. O que a lei fazia era exatamente isso: mostrar onde é que nós falhamos, bem como a penalidade necessária para tal pecado, E isso é uma coisa infindável. Então, Paulo está dizendo: vejam bem, vocês não receberam novamente um espírito de temor. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo para a gente é que nós estamos em uma nova base de relacionamento com Deus e nós precisamos aprender e viver tudo quanto Deus tem para nós, Então os homens tornavam-se escravos pelo temor, um temor
né, até sublinhei aqui, que esperava a morte. Olha, ninguém vai ter um relacionamento baseado no medo. Nós precisamos entender agora que nós não precisamos ter medo de Deus, porque se nós tivermos medo, nada disso vai caminhar. Se tivermos um medo de que Deus vem nos punir, de que a gente vai entrar num relacionamento e qualquer coisa errada que a gente fizer, Deus vai nos jogar fora numa lata de lixo, pense bem, não existiria relacionamento que durasse, nem de homem e de mulher, de casamento, nem de pai com filho. Pensa bem, um filho se relacionando com o pai e toda vez ou qualquer vez que o filho pisar na bola, o pai vai jogar fora. Não, sabe, é exatamente isso que Jesus veio nos mostrar. Ele veio nos colocar em uma nova base para um novo relacionamento. Então o que a gente precisa entender é que os homens tornavam-se escravos baseado na lei, e Jesus, pelo seu Espírito, não veio fazer isso. Agora, o Espírito de Deus livra-nos de tudo isso. A lei era essencialmente um sistema freador. O que Paulo diz é o seguinte: olha, a lei, ela não é má. A lei realmente foi um sistema de freios para regrar toda a humanidade caída pelo pecado, porque senão o homem viveria baseado simplesmente nos seus instintos naturais, e como o homem decaído, ele sempre procuraria ou correria para aquilo que é mal. Então, a gente precisa entender que nós somos livres desse sistema de seguir um monte de regra. Você não precisa acordar e levantar e puxar um backup na sua memória, falando, deixa eu ver quantos foram os erros que eu cometi, quais os princípios que eu quebrei, etc. Então, não, você amanhece e diz, Senhor, muito obrigado pelo novo dia, as tuas misericórdias se renovaram sobre mim, que o teu Espírito Santo me guie para uma nova jornada. Pai, caminha comigo, me mostra o que está no teu coração, quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou em uma nova aliança baseada no que Jesus fez. Pai, obrigado porque eu sou aceito, não nas coisas que eu faço, mas por aquilo que o teu filho fez em meu favor, e por isso hoje eu sou teu filho amado. E se assente à mesa com Deus, tome café, escove os dentes com Deus, tome um ônibus com Deus, entre no seu carro com Deus, vá para a sua escola, para o seu trabalho, para os seus afazeres, vá viver o seu dia a dia fazendo tudo aquilo ao lado de Deus. Então o Espírito de Deus nos livra de tudo isso que gerava temor. Então, se existe temor no seu coração, se você ainda tem medo, você não entendeu aquilo que Deus fez em seu favor. E o meu apelo é para que você entenda e receba rápido, de uma forma contundente, para viver um relacionamento pleno com Deus. Sabe o que eu quero aqui? É te ajudar a fazer o que milhões de cristãos nesse nosso Brasil ainda não conseguiram entender, que nós não precisamos mais carregar um sentimento de culpa ou de medo, mas que a gente precisa entender que passou um tempo, a lei era simplesmente isso, para frear, como diz aqui, o homem das suas ameaças, um sistema, né, freador, mas isso passou, porque a partir do novo nascimento somos transformados por dentro. Lembra no slide anterior que eu mostrei para você, que a lei, ela tinha exigências, mas não nos capacitava. O que Deus fez? Nos fez uma nova criatura para nos capacitar a viver a vida plena e abundante que Ele tem para nós. Continuando ainda no verso de número 15. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Eu queria frisar aqui a palavra novamente, né? Mostra que as pessoas para quem o apóstolo Paulo escrevia, eles haviam sido anteriormente escravizados à lei. O que a gente precisa entender é que se a lei ela pudesse trazer para a gente salvação, Deus não precisava enviar Jesus. E se Deus enviou Jesus, e se nós somos salvos pela fé, porque Jesus nos substituiu, como acontece a salvação? Salvação é o seguinte: Jesus veio nos representar, e quando nós deveríamos chegar diante de Deus para pagar pelos nossos erros e pecados, Jesus entra em nosso lugar diante de Deus e fala: Deus Pai, eu vou pagar pelo pecado dele, né, do Leonardo, no meu caso aqui. E aí Deus aceita a substituição. A partir desse momento eu sou salvo, mas eu não sou salvo porque eu fiz um monte de coisas boas, porque eu mereci ou porque eu comprei. Eu fui salvo porque Jesus se ofereceu como sacrifício em meu lugar e eu me entreguei a Ele. Eu deixei com que Ele pagasse a minha dívida. Uma vez que Ele pagou a minha dívida, eu não devo mais nada com Deus. Por isso que o que a gente está dizendo aqui é que a gente não recebeu novamente um sistema que nos escravize. O que eu quero dizer com você? Ou a lei salva e você vai tentar viver pela lei, mas a Bíblia diz que nenhum homem é capaz, ou você é salvo pela graça
por meio da fé, crendo que Jesus já fez isso em seu lugar. Por isso que a gente precisa entender, que Paulo está dizendo, é que Jesus não veio trazer para a gente um novo sistema de regras, ou não veio reimplantar o Velho Testamento com suas regras e leis. Jesus veio nos chamar para um novo momento, para um relacionamento que a gente tem com Deus. Um relacionamento que a gente tem com Deus é um relacionamento novo e transformador. Então Paulo está dizendo, olha, vocês já foram escravos quando vocês tentavam seguir a lei e um monte de regras que ela colocava. Então o que o texto está dizendo, que nós não recebemos um espírito que nos escravize para novamente a gente voltar a ter medo. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado no medo. Eu tenho repetido isso e falado insistentemente aqui nas aulas que eu tenho postado aqui no canal. Que são, se você tem medo, e eu falo isso por experiência, eu vivi isso. Se você tem medo de Deus, você não vai no culto, porque se você chegar no culto, você tem medo que alguém levante e acha que Deus vai te expor, falando, você é pecador, você fez isso, fez aquilo. O medo, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o medo não aperfeiçoa ninguém, só o amor. Né? Então, se tem medo, a gente não relaciona com Deus. E eu quero te ensinar, pelos textos baseados que nós estamos tratando aqui, que você não precisa mais ter medo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui em 2 versículos de Romanos capítulo 8, que nós estamos estudando nessa aula sobre paternidade. É exatamente isso. Deus não nos deu um espírito para novamente escravizar. Então, Paulo está falando para alguém que já estava cansado agora de um monte de regras e normas nas quais eles viviam baseados na lei. Ele não veio trazer para a gente um monte de carga, um monte de regras, né? Infelizmente, hoje, o fato de se tornar cristão, o que as pessoas associam é isso. Puxa vida, agora eu vou ter que obedecer a um monte de regras, eu vou ter que me sujeitar novamente a um monte de normas. E talvez as pessoas acham que quando elas colocam o pé na igreja, elas têm lá um monte de regras e normas. Infelizmente, alguns locais ainda fazem isso, como se nós pudéssemos determinar como é que você vai se relacionar com Deus. A única coisa que nós temos de base, que pisamos, né, e nos sustenta, é a palavra. Então fique com a palavra. Se alguma coisa não serve de base e está na palavra, então tem alguma coisa errada aí. Ok? Vamos lá. O apóstolo Paulo falava de uma nova realidade. Grave essa palavra. Nova realidade. O apóstolo Paulo falava de uma nova realidade, onde não mais, olha só, nos relacionaremos com Deus baseados no temor e no medo. Isso aqui é o cerne da aula de hoje. Se você quer entender o que é paternidade de Deus, você precisa entender agora que Deus te chama para um relacionamento de pai e filho. Deus quer e Ele precisa que você entenda essa realidade, não mais baseada no temor e no medo. Isso era coisa do Velho Testamento. Já expliquei para vocês, o judeu do Velho Testamento perdeu a pronúncia do nome de Deus. Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, porque um dos mandamentos do Antigo Testamento é não tomarás o nome do Senhor. Esse Yahvé, ou Javé, como eu falei para vocês, né? Então, o texto está dizendo, não tomarás o nome de Yahvé, o teu Deus, em vão. Então, para o povo não tomar o nome de Deus em vão, o que eles fizeram? Deixaram de falar o nome de Deus. Por deixar de falar o nome de Deus, perdeu-se a pronúncia. Por que eles deixaram de falar o nome de Deus? Porque eles tinham medo. Então você me entende que um relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado no medo, ele não pode ter esse componente. O que é que a Bíblia está dizendo para a gente? Que Deus está nos chamando para desfrutarmos com Ele de um novo relacionamento, mas agora com um Deus que é Pai, não como um Deus que é simplesmente julgador ou que está ali pronto para te punir por qualquer erro que você faça. Se Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, se o Espírito de Deus nos ajuda em toda a fraqueza, o que a gente pode concluir? Que Deus nos ama tanto e conheceu a nossa limitação, que Ele agora nos deu seu Espírito, veio habitar em nós, e Ele quer ter conosco um novo relacionamento, um relacionamento de Pai, para que a gente possa desfrutar tudo aquilo que Deus fez por nós. O verso 15 agora começa para a gente falando sobre uma realidade. Começa dizendo assim, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Uau!
Então, nós estamos entendendo, até aquilo que eu pude compartilhar com você nesse momento, é que no relacionamento em que Deus se torna o nosso Pai, nós fomos agora inseridos na sua família. E é interessante que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. A Bíblia fala que nós nascemos de novo, João 1,12, né? O texto chave, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade humana, mas eles nasceram de Deus. Mas engraçado que Paulo começa a usar uma palavrinha que Deus nos adota, e eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo à sociedade romana daquela época, para você terminar essa aula e poder levantar as mãos para os céus, abraçar a Deus, o seu Pai, mudar completamente seu relacionamento e viver a vida que Deus tem para você, sem que ela seja baseada no temor ou no medo. Então vamos lá. É o Espírito Santo quem produz a adoção de filhos, né? O que o Espírito de Deus faz? Olha, ele atua sobre a personalidade. Você vê que, por exemplo, Paulo era um homem de uma personalidade muito forte. Paulo entendia que, quando começou a falar-se de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, permitiu que Estevão fosse morto, ele entrava nas casas, arrastava os pais e mães para fora, fazia um monte de outras coisas lá, mas o que a gente precisa entender é que a partir do momento que Paulo, ele cai do seu cavalo, né, e pergunta, Senhor, quem és? E Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Houve uma mudança na personalidade de Paulo. E aquele homem, né, bravo daquele jeito e tudo mais, ele se torna uma das maiores personalidades no Novo Testamento depois de Cristo. E é interessante que as pessoas temiam tanto Paulo, que quando Paulo converteu, Paulo falou assim, puxa vida, eu entendi todo o plano de Deus. Quando Paulo queria chegar junto dos discípulos, todo mundo saía correndo, falou, esse cara está fingindo, a ponto de Barnabé ter que pegar Paulo, levar Paulo aos apóstolos, falar assim, ó, eu conheço esse cara, ele converteu mesmo. E mesmo assim, os apóstolos ficaram um pouco pé atrás, falaram, volta para sua casa, volta para lá, porque você fez muita coisa complicada aqui para a gente, né? Mas vamos lá então, o Espírito de Deus produz a adoção de filhos, atuando sobre a personalidade humana, transformando. O que Deus faz para a gente? Transformando de acordo com a imagem do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante. O que o Espírito de Deus faz na nossa vida? Ele transforma de dentro para fora, gerando em nós, né, uma nova personalidade. E como diz o texto aqui, transformando-nos à imagem de Jesus. A Bíblia diz que todos nós temos um padrão. E o padrão de Deus para nós é atingirmos a imagem de Jesus, ou a plenitude de Jesus, ou sermos como Jesus é. Só que isso é feito internamente. Isso não é alguma coisa que vem de fora para dentro. A lei é de fora para dentro. A lei diz, olha, você não pode agir dessa maneira. Você não pode agir como uma pessoa irracional e que sai quebrando tudo e todos. O que a Bíblia fala? O Espírito de Deus nos transforma. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Então entende como que houve uma inversão? Né? Muitas vezes alguém diz, você não pode ficar bravo, sair quebrando tudo. O que Deus diz é o seguinte, eu vou colocar o meu Espírito na sua vida e você vai manifestar o fruto agora da temperança, do domínio próprio, e vai controlar suas ações e os seus sentimentos. Por isso que o novo relacionamento com Deus não é baseado em norma, mas é baseado em uma transformação que Deus fez na nossa vida. O apóstolo Paulo se vale de um conhecido costume romano a fim de ilustrar como o Espírito Santo leva os homens à família de Deus, utilizado um costume da época chamado a adoção. Então quero que você entenda, não é que nós somos simplesmente adotados. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nascemos de Deus. Mas Paulo fala sobre adoção para trazer para a gente aqui um exemplo que eu quero que você fique com ele gravado na sua caminhada. Olha só, essa palavra por si mesma indica pôr ou colocar na posição como filhos. Então a palavra adoção significa nos colocar, já está ruim aqui, né? Mas vamos lá. Nos colocar em uma posição como filhos. Neste contexto, né, ou seja, no que Paulo está dizendo aqui, né, que o Espírito de Deus nos adota, né, indica a colocação dos crentes na posição de filhos adultos. Guarde esse
essa instrução, esse entendimento. Quando Paulo fala que nós fomos adotados como filhos, o que Paulo está dizendo para a sociedade romana é que nós fomos agora colocados na posição de filhos adultos e não na posição de filho criança. Qual que era o problema com a criança? A criança, ela não tinha chegado à idade de entrar na posse da sua herança, porque ela não podia participar de todos os direitos e privilégios que pertenciam à família. O que Paulo está dizendo é que quando nós nascemos de novo, nós somos colocados na família com todos os direitos. Nós não somos simplesmente como uma criança, ou seja, Deus, quando nos dá algo, Ele não nos dá por parte, Ele não nos dá por encomenda pequenininha, alguma coisa bem focada naquele momento, Ele nos dá por inteiro. E agora, então, nós podemos, de fato, como filhos adultos, pertencemos à família divina. Por isso, o texto que ele usa, essa expressão, dá a entender isso. Paulo está afirmando que o crente entra na família de Deus como adulto, espiritualmente falando. Ou seja, a partir de agora você já pode gozar dos benefícios da sua herança, bem como das responsabilidades decorrentes da sua posição. Quando Deus faz algo, faz por completo. Deus agora, Ele se torna o nosso Pai. E o que Paulo está dizendo é que quando você é declarado filho, e quando Deus se torna o seu Pai, você é um filho adulto, que você já é capaz de gozar de todos os benefícios da sua herança. Os versículos seguintes, nós não vamos abordar na aula de hoje, mas fala, no 17, se não me engano, Romanos 8, 17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, algo pleno, completo, capaz, sabe? Não tem diferença entre nós e Cristo no que diz respeito a herdar alguma coisa de Deus ou no que diz respeito de filiação, a não ser que Jesus foi eternamente gerado por Deus e nós fomos gerados depois de Cristo. Mas nós nascemos de novo, mas somos filhos de igual posição. Então Paulo, usando essa palavra, a sociedade romana entendia isso. Você se torna filho de Deus por adoção. Ele entendia, puxa vida, eu fui adotado por Deus, ou seja, eu sou da família de Deus. Eu agora posso desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Por conseguinte, poderíamos dizer que essa adoção de filhos produz a filiação adulta, como eu acabei de falar com você. Tratava-se do processo de adoção legal em Roma, na época que Paulo escreveu, mediante o qual um herdeiro escolhido recebia o direito, não somente a reversão da propriedade à sua posse, mas também o estado civil em suas obrigações e direitos daquele que o adotava, tornando-se, por assim dizer, o seu outro eu. O que Paulo menciona e que era realidade em Roma é que quando você adotava alguém, você se duplicava, ou seja, era um outro eu. A adoção dava para você direito a tudo, propriedade da posse, ao estado civil, obrigações e direitos daquele que o adotava. Então, quando Paulo escreve a sociedade romana, Paulo está dizendo assim, Deus se replicou novamente em você. O fato de Deus ser o seu pai, quando nós adotamos o termo sobre paternidade, então Paulo está dizendo para eles, você foi feito um outro igual a Deus. E se você foi feito um outro igual a Deus, ou seja, você tem origem em Deus, você é filho de Deus, você precisa se relacionar com Deus como um filho, não mais como um servo, como alguém de uma outra classe. O que Paulo está dizendo é que a partir de agora nos assentamos à mesa, temos direitos, somos parte da família, não somos uma escória, não somos alguém que carece de migalhas que caem da mesa, mas somos alguém que precisamos nos relacionar com Deus. Eu espero nessa aula de hoje estar mostrando para você que se você ainda tinha um relacionamento com Deus baseado no medo, na culpa, no pesar, então você não tinha um relacionamento com Deus, mas você pode, a partir do momento que você entende essas realidades, sabendo que é essencial para a sua vida, desfrutar do grande amor de Deus e do favor que Deus tem para a sua vida. Por isso eu quero compartilhar essa aula com você, te mostrando todas essas realidades. Os romanos entendiam perfeitamente o que Paulo estava dizendo. Isso servia para impressionar com a certeza de que um filho de Deus adotivo se tornava em sentido peculiar e íntimo, unido ao seu Pai Celestial. A palavra aqui é unido. O romano entendia isso. Eu fui unido a uma família.
Eu agora tenho uma família, eu agora tenho um legado, eu agora tenho alguém com quem eu posso desfrutar. Vou deixar agora para minhas heranças, para os meus herdeiros futuros, né? Uma herança cultural. Lembra que nós falamos de pátria? Pátria diz respeito à nossa origem. Por isso, Deus, em sua grandeza e graça infinita e amor, nos trouxe para esse novo tempo, para um novo relacionamento, para a gente viver tudo quanto Deus tem para nós, né? E o versículo 15 termina dizendo: pelo qual nós chamamos Abba Pai. Essa expressão, Abba Pai, era uma expressão de extrema intimidade. Quando Paulo diz, olha, por isso nós chamamos o nosso Deus de Abba Pai, nós chamamos ele de paizinho querido. Abba era uma expressão carinhosa usada em que um servo ou um escravo não poderia jamais usar essa expressão em relação ao seu senhor. Mas eu termino o vídeo dizendo que você pode. O que eu quero deixar nesse texto para nós, nessa aula sobre paternidade, é mostrar a você que você precisa entrar em um novo relacionamento com Deus, sem que seja baseado no medo, na culpa do pecado, nas coisas que se passaram atrás na sua vida. Se você nasceu de novo, é uma nova criação, e como nova criação, Deus te chama a desfrutar do seu eterno amor, da sua graça, e você precisa viver esse relacionamento. Se inscreva aqui no canal, faça parte conosco. Eu tenho vídeos relacionados a isso aqui. Eu quero mais tarde falar para você sobre um método que eu consegui extrair na minha carreira toda, trabalhando com milhares de cristãos durante toda a minha jornada, chamado Essencial. Você não precisa saber de tudo, mas o essencial você precisa saber. E é o essencial que vai te ajudar a ter um relacionamento íntimo baseado em Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele representa para nós. Obrigado por permanecer conosco aqui. Se inscreva no nosso canal, continue assistindo aqui, que você vai mudar o seu relacionamento com Deus baseado na nova aliança que Jesus fez conosco. Um abraço para você, muito obrigado e até mais.